Olá, meus queridos e queridas que me assistem. Eu sou a Dona Clara, e hoje com o coração ainda um tanto apertado, mas com a alma disposta a compartilhar uma verdade que por anos me consumiu, venho até vocês para contar a história mais difícil, dolorosa e francamente chocante da minha longa vida. Preparem-se, porque o que vou revelar é algo que nem nas minhas fantasias mais loucas eu poderia ter imaginado, e que mudou para sempre a forma como eu enxergo o amor, a confiança e até mesmo a memória de quem partiu. Eu e meu querido Arthur fomos casados por mais de 58 anos. 58 anos! Vocês conseguem imaginar uma vida inteira dedicada a uma única pessoa? Nós éramos o que se poderia chamar de casal de cinema, o tipo de casal que inspirava os mais jovens, que era referência para nossa filha, Beatriz, e nossos netos Lucas e Isabela, que era a inveja boa dos vizinhos e amigos. O Arthur, ele era a rocha da nossa família, a minha âncora, o meu porto seguro, alto, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente e que me conquistou desde o primeiro olhar. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que nos conhecemos num baile de carnaval, lá nos idos de 1965, ele me convidou para dançar um frevo, e desde aquele momento, nossos pés nunca mais se descolaram. Dançamos a vida inteira, sempre no mesmo ritmo, sempre em sintonia. O Arthur era um homem de princípios, trabalhador, dedicado à família acima de tudo. Ele sempre dizia que seu maior tesouro éramos nós, eu, nossa filha, Beatriz, e nossos netos, Lucas e Isabela. Ele era o pai e o avô perfeito. Lembro-me dele chegando em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, e mesmo cansado, nunca deixava de brincar com as crianças, de me perguntar como foi meu dia, de me abraçar apertado e me dizer o quanto me amava. Se havia um problema, ele resolvia. Se havia uma tristeza, ele consolava. Ele era a personificação da lealdade e do companheirismo. Nunca, em nenhum momento das nossas décadas juntos, eu sequer cogitei a ideia de que a vida dele pudesse se esconder. Algo que não fosse a nossa própria história. Nossa casa na Rua das Flores, número 23, em São Paulo, era o nosso refúgio. Nosso castelo construído tijolo por tijolo, com amor, respeito e uma transparência que eu acreditava ser absoluta. Nossa vida era uma rotina feliz e previsível. Os almoços de domingo em família, as viagens anuais para o litoral gaúcho, as noites de jogos de tabuleiro, os cafezinhos na varanda ao final da tarde, onde ele lia o jornal e eu tricotava. E a gente conversava sobre amenidades ou sobre os planos para o futuro. Parecia um roteiro de filme sobre a felicidade na velhice. Eu confiava no Arthur, mais do que em mim mesma. Minha intuição de mulher, que me avisou sobre tantas coisas ao longo da vida, nunca deu um pio de alerta em relação a ele. Eu o via como a encarnação da honestidade, um homem de uma palavra só, cuja vida era um livro aberto, claro e sem rasuras. Para mim, a felicidade era aquela: ter meu Arthur ao lado, ver nossa família crescendo e desfrutar da calma e da segurança que ele me proporcionava. Ele era o patriarca, o pilar que sustentava a todos. Nossos filhos e netos o veneravam. As crianças corriam para seus braços assim que ele chegava, ávidas por suas histórias e brincadeiras. As reuniões de família tinham um brilho especial quando ele estava presente, com suas piadas e seu jeito cativante de ser. Ele parecia ter tempo para tudo e para todos. Sempre presente, sempre atencioso. Essa era a imagem que tínhamos dele, e era a verdade que eu sustentava em meu coração, inabalável. Olhando para trás agora, com o conhecimento que a vida, cruelmente, me impôs, eu até consigo revisitar algumas memórias e pensar: será que não houve um sinal, um detalhe fora do lugar? Talvez às vezes em que ele se atrasava um pouco mais do escritório, dizendo que o trânsito na Marginal Pinheiros estava impossível, ou aquelas chamadas de telefone, que ele atendia sempre um pouco afastado, com a voz mais baixa justificando que o era coisa urgente da empresa. Ele era gerente de vendas e às vezes parecia ter que viajar de repente
para fechar um negócio, em cidades vizinhas como Campinas ou Sorocaba. Eu achava que era o estresse do trabalho, a pressão dos prazos. Jamais passaria pela minha cabeça que aquilo poderia ser mais do que isso, que poderia ser uma outra vida, uma vida que ele manteve escondida ou meticulosamente guardada por décadas. Eu vivia num conto de fadas, sem saber que o lobo estava vestido de ovelha, e eu, a velhinha ingênua, alimentava-o à mesa todos os dias. Meu coração era um santuário de amor e confiança para um homem que, eu viria a descobrir, era um estranho. E essa descoberta só viria depois, quando o chão debaixo dos meus pés desabou completamente. Não só pela morte dele, mas pela revelação que veio a seguir. O que vou contar a vocês é a história de como uma tragédia se transformou em um pesadelo ainda maior, revelando uma face oculta do homem que eu chamei de marido por mais de meio século. Pois, bem, meus amores, como eu estava contando, nossa vida parecia um quadro perfeito, pintado com as cores do amor e da confiança. Eu estava completamente imersa nessa doce ilusão, sem prever que o destino, ou melhor, a vida, guardava para mim a mais cruel das pinceladas, daquelas que rasgam a tela e revelam o avesso. Foi numa terça-feira chuvosa de 12 de maio de 2023, pouco depois do almoço, um dia comum como tantos outros que passamos juntos na nossa casa em São Paulo. O Arthur tinha acabado de almoçar seu prato preferido, menos bife acebolado com batatas fritas, que eu sempre fazia com um carinho especial para ele. Anés na sala, ele como sempre, lendo seu jornal do dia, e eu, debruçada sobre o crochê que estava preparando para a Isabela, um vestidinho de verão com rendas delicadas. Ele tossiu de leve, algo que ele fazia às vezes, e eu, sem tirar os olhos da agulha, perguntei: "Tudo bem, meu velho? Essa tosse não te larga, não é?" Ele apenas murmurou está sim, Clara, só um pigarro bobo, e voltou ao jornal. Minutos depois, ouvi um baque, um som seco. Deixei o crochê cair no chão e virei meu rosto na direção dele. O Arthur estava caído no sofá, o jornal espalhado pelo chão, os olhos fixos num ponto distante. Sua pele, sempre tão corada, estava pálida, quase cinzenta. Meu coração disparou como um motor desgovernado. Corri até ele, minhas pernas vacilando, e tentei chamá-lo. "Arthur, meu amor, o que foi? Fala comigo." Ele não respondia, seus lábios estavam entreabertos, mas nenhum som saía. Tentei sentir seu pulso, com as mãos trêmulas, mas não encontrava nada. O pânico me invadiu. Peguei o telefone às mãos suadas, escorregando no aparelho, e disquei para nossa filha, Beatriz. "Filha, vem para casa. Rápido. O pai não está bem." Minha voz era um sussurro desesperado, quase inaudível. Em segundos, que pareceram uma eternidade, a Beatriz e o Lucas, que mora com a gente e estava em casa naquele dia, já estavam ao meu lado, tentando reanimá-lo, fazendo massagens cardíacas. Como viram na televisão, enquanto eu ligava para a emergência, minha mente em branco, repetindo o endereço sem parar. Os paramédicos chegaram em questão de minutos, mas para mim, cada segundo era uma tortura. Eles tentaram, fizeram de tudo, mas o olhar que o médico me deu, depois de longos e intermináveis minutos, me disse tudo, antes mesmo que ele pronunciasse as palavras. "Dona Clara, fizemos o que pudemos. Sinto muito." Ele teve um infarto fulminante. Não resistiu. Meu mundo desabou. Naquele instante, o ar sumiu dos meus pulmões. O som da voz do médico, o choro desesperado da Beatriz, os olhos arregalados do Lucas, tudo se transformou em um zumbido distante. Meu Arthur se foi. A rocha da minha vida havia desmoronado. E eu, aos meus 80 e poucos anos, me sentia uma folha seca, à mercê do vento. Não havia mais nada, apenas um vazio imenso e uma dor que parecia querer rasgar meu peito. Aquele dia ficou marcado para sempre. Um buraco negro se abriu no centro da minha existência. Eu só conseguia chorar, sem entender como a vida podia ser tão cruel, de me tirar meu grande amor daquele jeito, tão de repente.
O mundo perdeu a cor, meu farol se apagou, e eu nem imaginava que a escuridão estava apenas começando a se revelar. Pois bem, a vida, ou o que restou dela, insistia em seguir. Os dias que se seguiram à partida do meu Arthur foram uma neblina densa, quase palpável. Eu me sentia como um barco à deriva no meio de um oceano tempestuoso, sem bússola e sem velas. Cada amanhecer era um fardo, cada pôr do sol, uma lembrança dolorosa de que ele não estava mais ali para compartilhar o crepúsculo. A casa, antes cheia de risadas e da presença marcante dele, agora parecia um eco vazio, cada cômodo uma lembrança que me sufocava. O cheiro dele ainda estava no travesseiro, nas roupas que ele deixou no armário, e isso me rasgava a alma. Beatriz, minha filha, foi a minha rocha. Ela, junto com Lucas e Isabela, se desdobrava para me consolar, para me fazer comer, para me tirar da cama. Eles eram meu único motivo para não me entregar de vez à escuridão do luto. Chorávamos juntos, nos abraçávamos em silêncio e eu tentava ser forte por eles, assim como eles eram por mim. Os amigos vinham, os vizinhos traziam comida, as palavras de conforto se repetiam, mas nada parecia capaz de preencher o abismo que se abria em meu peito. Eu só queria meu Arthur de volta. Minha mente estava tão consumida pela dor que eu mal conseguia processar as coisas mais simples do dia a dia. Mas, aos poucos, no meio dessa névoa de tristeza e desorientação, comecei a notar algumas coisas, detalhes, pequenas pontas soltas que na época eu simplesmente varria para debaixo do tapete da minha dor, atribuindo-as à confusão do luto, ou talvez à minha própria imaginação perturbada. Uma das primeiras coisas foi o celular dele. Arthur era um homem metódico, mas não obsessivo com tecnologia. Ele tinha o costume de deixar o celular carregando na mesinha de cabeceira, à vista. Mas depois da morte dele, quando Beatriz e Lucas estavam organizando as coisas, o aparelho não estava lá. Lucas o encontrou dias depois, escondido na gaveta, de meias no guarda-roupa dele estranho. Arthur nunca foi de guardar o celular ali, e ele estava bloqueado, com uma senha que nenhum de nós conhecia. Naquele momento, eu apenas pensei, velhice, ele deve ter bloqueado sem querer, e esqueceu. A cena. Não dei a menor importância. Depois, vieram algumas correspondências, contas que não reconhecíamos com endereços que não eram os nossos. Eram contas de serviço, sabe? Água, luz, com um valor relativamente baixo, mas com um nome de titular, que não era o nosso, e um endereço longe da nossa região, na zona leste da cidade. Beatriz pegou as contas e disse: Mãe, deve ser engano. Ou alguém mandou para o endereço errado, e eu, ainda com a cabeça nas nuvens do luto, assenti, sem questionar muito. Para mim, era apenas mais um aborrecimento burocrático que a ausência do Arthur Tresia. Havia também um cheiro, um perfume. Não era o dele. Era um perfume feminino, floral, suave, que de vez em quando eu sentia nas roupas que Beatriz estava separando para doação. Uma ou outra peça, um casaco que ele usava para sair. O cheiro era sutil, mas estava lá. Eu inalava e franzia o senho. Será que pegou da roupa de alguma visita? Alguma amiga da Beatriz? Minha mente buscava desculpas lógicas para cada anomalia. A ideia de que pudesse ser algo mais profundo me parecia um sacrilégio. Meu Arthur, o homem mais fiel que eu conhecia, jamais faria algo assim. Eu confiava nele cegamente. A dor da perda era tão avassaladora que qualquer pensamento que pudesse manchar a memória dele era imediatamente rechaçado pela minha mente. Eu não queria pensar em nada que não fosse o bom e velho Arthur, que eu conhecia e amava. Mas as sementes da dúvida, por mais que eu as enterrasse sob o peso do luto, já haviam sido plantadas, e elas começariam a germinar, lentamente, no silêncio da minha solidão. Pois bem, o tempo não parou, mesmo com a minha dor. As semanas se arrastaram transformando-se em meses, e a vida, ou o que restava da burocracia dela, exigia atenção. O luto, por mais dilacerante que fosse, não me livrou das responsabilidades. Eu precisava, com a ajuda de Beatriz e Lucas,
começar a organizar as coisas do Arthur: documentos bancários, contas a pagar, os papéis do carro, a escritura da casa, uma montanha de burocracia que me parecia impossível de escalar. Cada papel era uma lembrança do homem que não estava mais ali para cuidar de tudo. Começamos pelo escritório dele, que ele mantinha impecável. Era o santuário do Arthur, o lugar onde ele passava horas lendo, estudando e, segundo ele, organizando a vida. Em uma das gavetas da sua escrivaninha de madeira maciça, encontramos os documentos mais urgentes. A vida financeira dele era, como eu imaginava, exemplar, tudo em ordem. Investimentos bem feitos, o testamento atualizado. Meu Arthur era um homem previdente, mas, ao esvaziar o fundo de uma prateleira menos usada, atrás de uma pilha de livros antigos sobre história do Brasil, paixão que compartilhávamos, Lucas encontrou algo que me fez parar. Era uma pequena caixa de metal dessas que parecem ter vindo de uma loja de ferramentas antiga, enferrujada nas bordas e com um fecho desgastado. Nunca a tinha visto antes. Ela não estava escondida, mas também não estava à mostra. Parecia apenas mais uma caixa de bugigangas velhas. "O que será isso, mãe?" perguntou Lucas, segurando a caixa na palma da mão. Meu coração deu um pulo. Uma estranha sensação de apreensão me envolveu. "Não sei, filho, seu pai guardava de tudo. Deve ser pregos ou parafusos antigos." Eu tentei soar casual, mas, por dentro, uma vozinha sussurrava que não era pregos, não parafusos. Lucas tentou abrir o fecho, mas estava emperrado. Com um pouco de força, ele conseguiu. E o que estava lá dentro não era o que eu esperava. Não eram ferramentas, nem moedas antigas, nem fotos de família. Havia um envelope pardo, já amarelado pelo tempo, lacrado com uma cera vermelha, quase como um selo antigo. E dentro, uma chave pequena, de bronze, com um formato incomum, que eu nunca tinha visto antes. Não era de casa, nem do carro, nem do nosso sítio, na serra. E junto à chave, um pedaço de papel dobrado cuidadosamente. Peguei o envelope da mão de Lucas. Minhas mãos, que já tremiam pelo luto, começaram a tremer ainda mais por uma sensação que eu não conseguia nomear: curiosidade, medo, peso no estômago que surge quando se está à bebeira de algo desconhecido e possivelmente perturbador. "Que estranho, mãe", disse Beatriz, que se aproximou. "Ele guardava isso aqui? Que tipo de chave é essa?" Eu não tinha resposta. Aquele objeto na minha mão parecia um portal para algo que eu não queria ver. Uma intuição gelada me percorreu, muito mais intensa do que os sinais que eu havia ignorado. Aquela caixa, aquele envelope, aquela chave, eles gritavam: segredo. Um segredo que meu Arthur havia guardado às 7 chaves, literalmente. Naquele momento, o luto deu lugar a uma pontada de curiosidade sombria, um pressentimento de que o pesadelo estava apenas começando a se desenrolar, e que a história do meu Arthur, o homem que eu amava e conhecia tão bem, estava prestes a ser reescrita de uma forma que eu jamais poderia conceber. Eu segurava aquele envelope pardo, como se fosse uma bomba relógio. O peso da chave de bronze na palma da minha mão parecia aumentar a cada batida do meu coração, que já estava em disparada. Beatriz e Lucas me olhavam, curiosos, aguardando que eu desvendasse o mistério daquela caixa de metal. Meus dedos, que haviam tricotado incontáveis peças de roupas e amassado pães por mais de 80 anos, tremiam incontrolavelmente ao deslizar o dedo sob o lacre de cera vermelha. Abri o envelope com uma cautela que beirava o medo. Lá dentro, para minha surpresa e crescente pavor, não havia um documento ou uma carta antiga. Havia uma fotografia colorida, um pouco desbotada pelo tempo, mas ainda nítida o suficiente para me lançar em um abismo de confusão e pavor. Nela estava ele, meu Arthur, o mesmo sorriso que eu amei por mais de meio século, os mesmos olhos gentis que me olhavam com tanto carinho, mas ele não estava sozinho. Estava ao lado de uma mulher jovem, talvez uns 30 e poucos anos, com um vestido florido e um sorriso que parecia roubar um pedaço do sol. Ela segurava um bebê no colo,
e ao lado dela, uma menina, de uns 5 ou 6 anos, se agarrava à perna do Arthur, todos sorrindo, felizes, como uma família perfeita, mas não éramos nós, não era eu naquela foto, não era nossa filha Beatriz nem nossos netos Lucas e Isabela. Aquelas crianças eram outras, aquela mulher era outra. O ar sumiu dos meus pulmões novamente, assim como no dia em que o Arthur se foi. Dessa vez, não era a dor da perda, mas a dor da traição, um golpe brutal, mais forte do que qualquer soco. Meus olhos se arregalaram, fixos naquela imagem que desmantelava toda a minha realidade. Minha mente gritava: não, não pode ser, é um engano, uma montagem, uma brincadeira. Demo gosto. Lucas, percebendo meu silêncio repentino e a forma como meu rosto se contorcia, pegou a foto da minha mão. Seus olhos escanearam a imagem, e o mesmo choque, a mesma incredulidade, tomaram conta de suas feições. Vovó, quem são essas pessoas? Ele murmurou, a voz quase inaudível. Beatriz, que estava separando outros papéis, se aproximou ao ouvir a voz chocada de Lucas. Ela olhou para a foto, e um grito abafado escapou de sua garganta. Pai, com outra mulher. E crianças. Mas o que é isso, mãe? A voz dela subia em tom de desespero e raiva. Nenhum de nós conseguia formar uma frase completa. A foto era um soco no estômago, um balde de água fria, jogado em uma ferida aberta. Aquela imagem, tão vívida, tão real, destruía a memória do homem que havíamos chorado e lamentado por meses. O homem fiel, o marido amoroso, o pai dedicado, era uma farsa. Aquele sorriso na foto, que antes me lembrava de seu carinho, agora parecia um escárnio, uma zombaria cruel. Eu me sentei na cadeira mais próxima, minhas pernas fracas como gelatina, as mãos tremiam tanto que não consegui segurar mais nada. A chave de bronze que antes parecia misteriosa, agora parecia a chave de uma cela, aprisionando uma verdade monstruosa. O primeiro choque era avassalador, a ponta de um iceberg de mentiras, que eu mal podia conceber. Eu não sabia quem era aquela mulher, aquelas crianças, mas, sabe, a partir daquele momento a vida que eu conhecia havia terminado, e uma nova e dolorosa busca pela verdade estava prestes a começar. O pesadelo não era apenas o luto, era a revelação. A fotografia, meus amigos, foi apenas a ponta do iceberg, um soco no estômago que me deixou sem ar. Mas o que veio depois? O que veio depois foi o tsunami, que varreu tudo que eu pensava saber sobre a minha vida e sobre o homem que eu amei. Sentada ali, na cadeira do escritório com e foto da outra família de Arthur nas mãos trêmulas de Lucas e Beatriz, eu senti um frio na barriga que nada tinha a ver com a idade avançada. Era o frio da traição, da mentira, da descoberta de que a vida que eu vivi era em parte uma farsa elaborada. Minha mente, antes tão lúcida, girava. Mãe, isso não pode ser verdade. Deve ser algum engano. Uma tia distante que parecia com o pai. Uma piada de muito mau gosto. Beatriz tentava me convencer, e a si mesma, a voz embargada, pelo choro que ameaçava explodir. Mas no fundo dos seus olhos, eu via o mesmo terror que sentia. Lucas, mais pragmático, não conseguia desviar o olhar da fotografia. Não é piada, tia Bia. Olha a semelhança, é o vovô Arthur, não tem como negar. Ele então apontou para o verso da foto, com uma caligrafia elegante. A mesma caligrafia que eu via nas cartas de amor que Arthur me escrevia no início do nosso namoro. Estava escrito, nosso primeiro Natal em família. Com amor, para meu querido Arthur. De Helena, com nossa pequena Sofia, e o pequeno Gabriel. 25 de dezembro de 1998. Helena, Sofia, Gabriel. Nomes que ecoavam na minha cabeça como trovões. 1998. Naquele ano, nós estávamos celebrando nosso 33º aniversário de casamento. Ele estava aqui, comigo, comemorando o Natal, em nossa casa, na Rua das Flores. Como podia, enquanto o choque ainda nos paralisava, Lucas,
com as mãos ainda tremendo. Começou a vasculhar a caixa de metal de onde a foto tinha saído, e o que ele encontrou em seguida fez o ar sair de meus pulmões mais uma vez. Primeiro, uma certidão, em nome de Arthur da Silva Pereira e Helena Costa de Souza. A data, 15 de março de 1990. O local, um cartório em Guarulhos, uma cidade vizinha à nossa São Paulo, mas para mim, um universo distante, a mesma assinatura, ou mesmo, Arthur, casado, com ela, 8 anos antes daquela foto de Natal. E quando ele se casou com ela, já estávamos casados há 25 anos. 25 anos. Ele tinha 2 esposas, 2 vidas. Não conseguíamos acreditar. Meus olhos mal podiam ler os detalhes, mas a verdade era inegável. Aquele papel amarelado e timbrado era a prova irrefutável de que ele era um bígamo, um farsante. Mas não parou por aí. Abaixo da certidão, havia uma pilha de correspondências, contas do luz, água e telefone em nome de Helena Costa de Souza com o endereço em Guarulhos. Eram contas antigas, de décadas. Havia boletos de uma pequena casa, no mesmo endereço. Notas fiscais de presentes, cartões de aniversário e até mesmo cadernetas escolares das crianças, Sofia e Gabriel. Datas, anos, tudo se encaixava na linha do tempo daquela vida paralela. Cada papel era uma punhalada, ainda mais doloroso. Encontramos algumas cartas, escritas à mão, cartas do Amor de Helena para Arthur. Falavam de saudades, de momentos íntimos, de planos para o futuro, de nossa família, de nossos filhos. A caligrafia dela era delicada, as palavras cheias de um amor que parecia tão real quanto o que eu sentia por ele. E as respostas dele para ela, embora não estivessem todas ali, podiam ser inferidas pelos trechos dela. Ele respondia. Ele correspondia. Ele vivia essa vida. O pesadelo se tornou realidade. Não era um engano, nem uma piada. Meu marido, o Arthur, meu Arthur, havia construído uma vida inteira de mentiras. Ele não era apenas um homem que partiu. Ele era um segredo ambulante, um estranho disfarçado de amor. A dor do luto deu lugar a uma onda de náusea e indignação. Minha vida inteira, meu passado, meu futuro, tudo o que eu achava que era, se desfez em pó, naquele escritório, diante daquelas provas irrefutáveis. Aquele escritório, antes meu refúgio de lembranças, havia se tornado o cenário de um crime emocional, um tribunal, onde as provas contra o Arthur se acumulavam, a certidão de casamento e aquelas cartas. Cada uma delas era um testemunho, mudo da farsa que ele havia orquestrado por décadas. Mas a nossa busca por respostas não podia parar ali. A curiosidade mórbida, a necessidade de entender a extensão daquela traição, nos impulsionava com a cabeça a mil, mas uma determinação férrea. Eu, Beatriz e Lucas passamos os dias seguintes mergulhados naquela caixa de Pandora. Cada papel, cada fotografia, cada recibo era analisado com uma precisão quase forense. A neblina do luto já não me cegava. Agora, o que me guiava era a raiva, a decepção e uma sede insaciável por cada detalhe daquela vida paralela. As contas de luz e água, os boletos de condomínio, as correspondências. Tudo confirmava o endereço em Guarulhos, Barrow, que pesquisamos no computador, residencial e bastante comum, sem luxos, o que de certa forma me intrigava. O Arthur sempre prezou pelo conforto e pela boa vida. Que tipo de existência ele levava lá? Descobrimos os nomes completos dos filhos da Helena. Sofia Costa Pereira, nascida em 10 de agosto de 1993. E Gabriel Costa Pereira, nascido em 25 de abril de 1996. A diferença de idade entre eles, as datas de nascimento. Tudo se encaixava perfeitamente com a timeline da foto de Natal que havíamos encontrado. Sofia teria cerca de 30 anos agora, e Gabriel 27. Eram adultos. Arthur tinha outros filhos adultos, com idades próximas às dos nossos netos, Lucas e Isabela. A similaridade nos nomes dos netos, Sofia e Isabela,
quase me fez rir de desespero. Será que ele havia reutilizado os nomes que gostava? As cadernetas escolares e os boletins que encontramos na caixa eram ainda mais chocantes. Eles não só confirmavam as datas de nascimento, mas mostravam os nomes das escolas onde Sofia e Gabriel estudaram. Eram escolas públicas e as notas, em sua maioria, eram boas. Arthur, o pai zeloso que conhecíamos, também parecia ter sido um pai zeloso para essa outra família. Havia até alguns desenhos infantis, autografados com "Para o melhor pai do mundo", preços por clipes de papel enferrujados. Ele estava presente na vida deles, presente nas festas de escola, nas reuniões de pais, nos aniversários, etc. Como ele era presente na vida de Beatriz, de Lucas e de Isabela. Começamos a ligar os pontos, as viagens de trabalho para Campinas ou Sorocaba que ele fazia com tanta frequência, às vezes estendendo-se por um final de semana, os encontros de negócios que o faziam chegar tarde em casa, ou ir para jantares importantes, as desculpas para a falta de tempo em alguns feriados. Tudo agora ganhava um novo e sombrio significado. Ele não estava em reuniões, estava vivendo sua outra vida. Ele dividia o tempo, as atenções, o dinheiro. Era um malabarista de emoções, de compromissos, de identidades. O que mais me impressionava era a meticulosidade, a forma como ele guardava tudo separado, tão cuidadosamente escondido, mas ao mesmo tempo tão acessível para ele na sua própria casa. Como ele conseguiu fazer isso por tanto tempo? Como ninguém desconfiou? Ele era um ator brilhante, um mestre na arte do engano. A Helena, pelo que as cartas e recibos indicavam, não parecia ser uma mulher interesseira. As cartas dela mostravam um amor ingênuo, uma devoção, que me lembrava a minha própria. Ela parecia acreditar naquilo tudo. Ela parecia amá-lo tanto quanto eu amei. Aquila Mohar, assim como eu, era uma vítima do Arthur. Uma vítima de seu segredo, de sua vida dupla. A raiva que eu sentia por ela começou a se transformar em uma estranha compaixão, uma solidariedade dolorosa entre duas mulheres enganadas pelo mesmo homem. Cada nova descoberta era um golpe. Não era apenas a traição romântica, era da nossa história, da nossa família, do meu legado. O homem que eu idealizava, que eu tanto amava e respeitava, era um perfeito estranho, um ser com duas almas, dois corações, duas vidas. A dor da perda dele estava sendo substituída por uma dor ainda maior, a de nunca ter realmente conhecido o homem com quem eu vivia minha vida, depois de vasculharmos a caixa do Arthur e desvendarmos os detalhes daquela vida paralela. A atmosfera no escritório ficou pesada, densa, quase irrespirável. Eu, Beatriz e Lucas estávamos em choque, cada um processando a monstruosidade daquela revelação à sua maneira. Aquelas provas irrefutáveis não me deixaram mais espaço para dúvida ou para negação. A fotografia, a certidão de casamento do 1990, as cadernetas escolares da Sofia e do Gabriel, as cartas da Helena, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. Meu Arthur não era o Arthur que eu conhecia. Ele era um estranho, um impostor que habitou minha casa e meu coração por quase 60 anos. A minha reação imediata foi uma mistura caótica de emoções que eu nunca pensei que sentiria em relação a ele. A dor do luto, era uma ferida aberta, foi subitamente substituída por uma náusea profunda. Um nojo que me fazia querer vomitar a verdade. Sentia uma traição tão visceral que parecia que eu havia sido golpeada no estômago, tirando-me o ar. Meus joelhos fraquejaram, e se não fosse a cadeira onde eu estava sentada, teria caído no chão. Não, não é possível. Minhava era um sussurro rouco, quase inaudível. Ele não faria isso. Não o meu Arthur. Eu tentava me apegar à imagem do homem que amava, mas cada pedaço de papel que tínhamos descoberto rasgava essa imagem em 1000 pedaços. Eu queria acreditar que havia uma explicação lógica, um mal-entendido grotesco, mas as datas, os nomes, os endereços, tudo gritava a verdade nua e crua. As lágrimas que eu tinha para chorar pelo luto pareciam ter secado, substituídas por lágrimas de pura raiva e desespero. Uma raiva que queimava por dentro, contra ele, contra a vida, contra mim mesma por ter sido tão cega, tão ingênua,
Como eu não percebi? Como pude ser enganada por tanto tempo? Eu revia em minha mente cada sorriso, cada eu te amo, cada momento de intimidade. Era tudo uma mentira? Ou parte era real e parte uma farsa? A distinção se embaçava e me causava vertigem. A Beatriz chorava sem parar, abraçada a Lucas, que tinha o rosto vermelho de fúria e tristeza. O que vamos fazer, mãe? Como ele pôde fazer isso conosco? Com você, com a gente? Ela soluçava, e suas perguntas eram as minhas. Minha cabeça doía, uma pontada aguda em minhas têmporas. A descrença era tão forte que por vezes eu me pegava pensando que estava sonhando, que era um pesadelo horrível, do qual eu acordaria a qualquer momento. Eu me beliscava, tentava me firmar na realidade, mas a realidade era aquela caixa de metal, aberta, cheia de provas da vida dupla do meu marido. Eu me sentia humilhada, não só por mim, mas por toda a nossa história, por todos os anos que passamos juntos, por todas as pessoas que nos admiravam como casal. Que tipo de piada ele fez da minha vida, da nossa vida? Era como se ele tivesse roubado minhas memórias, contaminado cada momento feliz com a sombra da mentira. A dor física se somava à emocional. Sentia-me fraca, exausta, como se todas as minhas forças tivessem sido drenadas. O ar no escritório parecia faltar. Eu precisava de ar, precisava sair dali, precisava fugir daquela verdade sufocante. Meu coração batia descompassado e eu temia que, no auge daquele turbilhão de emoções, meu próprio corpo me traísse. A memória do meu amado Arthur estava manchada para sempre. Não era mais o luto que me consumia, era a amargura da mais profunda e dolorosa das traições. Aquele turbilhão de emoções me deixou exausta, mas, paradoxalmente, acendeu uma chama de urgência em mim. A raiva e a dor, ao invés de me paralisarem, me impulsionavam. Eu precisava de mais, eu precisava entender. Com o Arthur já falecido, a ideia de uma confrontação era impossível. Não havia como ele explicar, defender-se, ou sequer se desculpar. A verdade estava ali, fria e impressa, em papéis antigos. Mas a falta de um confronto direto não aliviava a necessidade de respostas. Pelo contrário, intensificava menos a ligar os pontos, preencher as lacunas, entender a extensão da farsa que ele havia sustentado por tanto tempo. Nós temos que descobrir tudo, mãe, disse Beatriz, com a voz ainda embargada, mas já com uma determinação que eu via em mim mesma. Por você, por nós, ele nos deve essa verdade. Lucas, com os punhos cerrados, concordou. Aquele segredo não era só meu, era uma mancha na memória do pai e avô, que eles haviam idealizado nos dias que se seguiram. Nossa casa se transformou em uma central de investigação silenciosa. A caixa de metal era nossa principal evidência, mas sabíamos que havia mais. Remexemos tudo. Cada canto do escritório de Arthur foi minuciosamente explorado. Abrimos pastas antigas, vasculhamos livros, verificamos gavetas que ele costumava trancar. Era uma caça ao tesouro macabra. Encontramos mais evidências que corroboravam a vida em Guarulhos. Pequenos talões de conta de luz com o nome de Helena, recibos de compras em mercados locais daquela região, cartões de farmácia, alguns deles com datas recentes, mesmo nos últimos meses da vida de Arthur. Havia até alguns bilhetes de passagens, de ônibus intermunicipal da capital para Guarulhos, com horários que coincidiam com as reuniões de negócios ou viagens a trabalho, que ele me contava. Tentamos acessar o celular dele novamente. Lucas, que era mais familiarizado com tecnologia, passou horas tentando desbloqueá-lo, testando datas de aniversário, números que poderiam ser importantes para ele. Nada. O aparelho continuava um muro impenetrável, protegendo segredos que talvez nunca conheceríamos. Mas o endereço em Guarulhos nos dava um ponto de partida. Foi uma decisão difícil, mas eu sabia que precisávamos ir até lá. Eu queria ver com meus próprios olhos, onde meu marido havia construído uma vida paralela. Beatriz hesitou. Mãe, tem certeza? E se ela estiver lá? E se for muito doloroso? Mas eu estava irredutível. A dor já era imensa. Saber a verdade completa, por mais cruel que fosse, era a única maneira de começar a cicatrizar. Foi Lucas quem fez o trabalho mais delicado. Usando o computador, ele pesquisou o endereço da Helena. Encontrou registros
de imóveis, perfis em redes sociais. Foi assim que vimos, pela primeira vez, em um contexto mais amplo, o rosto da Helena, da Sofia e do Gabriel. Eram fotos de família, sorrindo em aniversários, em viagens curtas, em momentos de celebração, momentos que Arthur havia roubado de mim e de nossa vida para construir com eles. Meu coração apertava a cada imagem. Eles pareciam uma família tão normal, tão feliz, a mesma felicidade que Arthur me mostrava aqui em casa. Aquele conhecimento me dava uma perspectiva ainda mais sombria sobre o caráter de Arthur. Não, era apenas um caso extraconjugal. Era uma vida inteira construída sobre mentiras, dividida entre duas famílias que não tinham a menor ideia da existência uma da outra. Aquele homem não era apenas meu marido, ele era um enigma doloroso, um mestre da dissimulação que me fez questionar cada momento de nossas 5 décadas e meia juntos. A investigação não parava nos papéis, ela se aprofundava nas feridas da minha alma. A investigação inicial nos deu as peças do quebra-cabeça, mas o quadro completo ainda era horrível. Com cada nova descoberta, a imagem do meu Arthur, o homem que eu amava, desmoronava um pouco mais. A dor de ter sido enganada por tanto tempo era excruciante. Mas eu sabia que essa verdade não podia ficar apenas entre mim, Beatriz e Lucas. Era pesada de meio contar para o restante da nossa família foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Tínhamos os netos, Isabela, que é mais sensível, e os primos deles, filhos dos meus irmãos. E tínhamos também nossos amigos mais próximos, aqueles que compartilharam conosco décadas de jantares, viagens e celebrações. O Arthur era querido por todos. A notícia da morte dele já tinha sido um baque, mas agora, esta era uma bomba atômica. Reunimos nossa filha Beatriz e os netos Lucas e Isabela e decidimos começar pelos nossos irmãos e cunhados, os que conviveram mais de perto com o Arthur e com a nossa história. Convidei minha irmã, Carmela, e meu irmão, Geraldo, para um almoço em casa, juntamente com seus respectivos cônjuges. O clima já estava pesado pelo luto de Arthur, mas o que eu tinha a dizer transformaria a tristeza em ultraje. Quando Beatriz, com a voz embargada e os olhos marejados, começou a revelar o E que encontramos menos, mostrando a foto da Helena com as crianças, a certidão de casamento de 1990 e as cartas, o silêncio na sala foi sepulcral. Meu cunhado, Roberto, deixou o garfo cair no prato. Carmela, minha irmã, que sempre foi a mais falante, ficou pálida, com a boca aberta, sem conseguir emitir um som. Geraldo, meu irmão mais velho, um homem normalmente tão sereno, bateu o punho na mesa com força, fazendo os copos tilintar. Não! Isso é uma invenção, uma calúnia! O Arthur jamais faria uma coisa dessas! Gritou Carmela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não conseguia acreditar. Ele era o homem mais íntegro que eu conheço, Clara. Você tem certeza de que isso não é um erro? Eu olhei para ela, meus olhos cheios de uma dor que ela não conseguia compreender. Quem dera, Carmela. Quem dera fosse um erro, mas as provas estão aqui. Cada detalhe, os nomes dos filhos, Sofia e Gabriel, os endereços, é tudo verdade. A descrença deu lugar à raiva. Uma fúria contida que eu nunca tinha visto neles. Meu irmão Geraldo balançava a cabeça negativamente. Duas famílias, por mês de 30 anos. Como ele conseguiu esconder isso de todos nós? A pergunta ecoava no ar, sem resposta. Eles se sentiam tão enganados quanto eu. Talvez não com a mesma intensidade de traição conjugal, mas a traição da confiança, do companheirismo familiar. O Arthur que eles conheciam também havia desmoronado. Alguns amigos próximos também foram informados, com a mesma reação inicial de choque e incredulidade. O Arthur, nosso Arthur. Impossível, eles diziam, alguns até sugerindo que talvez a Helena fosse uma golpista, ou que os documentos eram falsos. Mas, quando mostrávamos as evidências, a negação se transformava em uma tristeza profunda, misturada com uma pontada de raiva e decepção. Eles sentiam pela minha dor, pela minha humilhação. Alguns choravam comigo, outros prometiam apoio incondicional.
apesar da dor de ver a imagem do Arthur destruída, para tantos, e de saber que sua memória seria para sempre manchada por essa farsa. O apoio da minha família e dos meus amigos mais leais foi crucial. Eles não me culpavam, não questionavam minha percepção, mas sim lamentavam a hipocrisia de um homem que parecia tão bom. Era um alívio não estar sozinha com aquela verdade monstruosa. A dor de saber a verdade era imensa, mas a dor de Gardelar, sozinha, teria sido insuportável. Era o primeiro passo para que a dor da traição pudesse começar a se transformar em uma jornada de busca por justiça e, quem sabe, paz. A revelação da vida dupla do Arthur foi como um terremoto que abalou não só minha casa e minha família, mas também o solo sob meus pés. O apoio dos meus filhos e irmãos foi essencial, mas a verdade, por mais que fosse compartilhada, ainda tinha um peso imenso e, inevitavelmente, as consequências dessa verdade começaram a se desenrolar, alcançando aspectos muito além do emocional, com as provas em mãos e o choque inicial dissipado pela necessidade de ação. Minha filha Beatriz, que é a mais forte e articulada nesse tipo de coisa, tomou a frente. Ela consultou um advogado, um amigo da família, que ficou tão chocado quanto nós ao ouvir a história. A questão era complexa: bigamia. E ainda por cima, descoberta post-mortem. Como lidar com isso legalmente? O advogado nos explicou que, embora Arthur não pudesse ser processado criminalmente por bigamia, por já ter falecido, a existência de um segundo casamento válido impactava diretamente a questão da herança e da partilha de bens. O que eu achava que era inteiramente nosso, meu e dos meus filhos, agora seria questionado. A Helena, a outra esposa, e os filhos dela, Sofia e Gabriel, tinham direitos. Direitos sobre uma parte do patrimônio que Arthur construiu. Nosso patrimônio ou processo legal foi um inferno, não só pela burocracia e pela frieza dos termos jurídicos, mas porque ele nos forçava a revisitar cada detalhe da farsa de Arthur. Tivemos que apresentar todas as provas que havíamos encontrado. Os advogados da Helena, que, pelo que soubemos, também estava em choque e devastada com a revelação. Ela, aparentemente, não sabia da nossa existência. Acreditava que era a única. Lutavam pelos direitos dela e dos filhos. Para mim, era como se o Arthur, mesmo morto, continuasse a me punir, a me roubar, a casa em Guarulhos, as contas bancárias que ele mantinha separadas para outra família, os investimentos que ele fez em nome deles. Tudo isso veio à tona. Foi revelado que ele, o homem tão previdente, havia montado uma estrutura financeira para manter as duas vidas, diluindo o patrimônio para que ambas as famílias pudessem ser sustentadas, sem que uma desconfiasse da outra. Era um malabarismo perverso. E agora, no fim da linha, as duas bolas caíam no chão de forma desastrosa. Finance Roman. A situação foi um golpe duro. Aquilo que eu e Arthur havíamos construído juntos, fruto de décadas de trabalho e economia, teria que ser dividido. Não vou entrar em detalhes sobre valores, mas posso dizer que a segurança que eu senti em relação ao meu futuro financeiro foi abalada. Tive que fazer ajustes significativos na minha vida, nos meus planos. Não foi um empobrecimento, mas certamente não era o que eu esperava para minha velhice, depois de uma vida inteira de estabilidade. Mas as consequências mais profundas não foram as financeiras, e sim as emocionais e sociais. Minha visão de mundo, da vida, do amor, foi completamente virada de cabeça para baixo. Eu me senti humilhada, não só pela traição de Arthur, mas pela exposição. Por mais que as pessoas me dessem apoio, eu sentia os olhares, os sussurros. A história do Dona Clara, a mulher do Arthur, aquele que tinha duas famílias, se espalhou como fogo. Ninguém mais via o nosso casamento como o casal de cinema. Ele se tornou um símbolo de engano. Minha confiança nas pessoas, especialmente nos homens, foi estilhaçada. Como confiar em alguém, novamente, depois de ter sido enganada por tanto tempo, por quem você mais amava? As memórias felizes do Arthur, as que eu tanto prezava, estavam agora contaminadas pela sombra da mentira. Cada sorriso dele, cada abraço, cada eu te amo que ele me disse, me fazia questionar:
Era real ou era parte da atuação? Essa dúvida constante era um veneno lento corroendo minha alma. Às vezes, a dor de não ter conhecido o verdadeiro Arthur, de ter vivido uma farsa por décadas, era pior do que a dor de sua morte. A morte é final, mas a traição vive, se alimenta da memória e me forçava a reescrever toda a minha história. Eu me sentia roubada, não apenas de bens, mas de uma vida, de uma verdade. Era uma ferida aberta, dolorosa, que parecia nunca ter fim. A fase legal e as consequências da descoberta foram um fardo pesado. Um lembrete constante da farsa que foi minha vida ao lado do Arthur. Mas, depois de tanto sofrimento e desilusão, chegou a hora de olhar para frente. A vida, afinal, ainda batia na minha porta, e eu, Dona Clara, não era de me entregar facilmente. Demorou muito, muito mesmo. Não há um manual para se curar de uma traição tão profunda, especialmente quando vem da pessoa que você mais amou e confiou. Os primeiros meses após a revelação foram um caos. Eu me sentia perdida, confusa, e a mágoa era uma companhia constante. Meu sono era perturbado por pesadelos e o apetite sumiu. Beatriz e Lucas estavam sempre por perto. E sei que se preocupavam muito comigo. A insistência da minha filha Beatriz foi fundamental. Ela me convenceu a procurar ajuda profissional. Comecei a fazer terapia, algo que eu, da minha geração, sempre vi com certa desconfiança. Mas preciso confessar, a psicóloga foi um anjo. Ela me ajudou a externalizar toda a raiva, a tristeza, a humilhação, a me entender, a me perdoar pela cegueira e a separar o Arthur que eu amei do Arthur que me enganou. Não era fácil. Havia dias em que eu só queria chorar e me isolar. Mas com cada sessão de terapia, cada conversa com Beatriz, Lucas e Isabela, cada abraço apertado da minha irmã Carmela, um tijolo era recolocado no muro da minha sanidade. Eles me lembraram que o amor que eu dei foi verdadeiro, mesmo que o amor que recebi fosse em parte uma ilusão, que minha dignidade não foi roubada por ele, mas fortalecida pela minha capacidade de suportar e seguir em frente. Encontrei refúgio em pequenas coisas. Voltei a tricotar com mais afinco, criando peças coloridas para meus netos e bisnetos. A jardinagem, que Arthur sempre cuidou, virou minha paixão. Passei horas no meu pequeno jardim nos fundos de casa, cuidando das rosas e hortênsias, vendo a vida florescer novamente, mesmo depois da poda dolorosa. Comecei a ler mais, a ouvir músicas antigas, que me traziam lembranças boas, as que ele não conseguiu manchar. Aprendi a viver sem o Arthur que eu conhecia, e a conviver com a memória do Arthur que ele realmente foi. Não o perdoei, não ainda, talvez nunca o perdoe completamente pelo que ele fez, mas cheguei a um ponto de aceitação. A raiva se transformou em uma tristeza mais branda, uma resignação. Entendi que a farsa dele não diminui o valor do amor que eu senti, nem os momentos genuínos que eu vivi. Eu era verdadeira. Essa é a minha verdade. O relacionamento com meus filhos e netos se fortaleceu de uma forma que eu nunca imaginei. Eles foram meus pilares. Meus netos, Lucas e Isabela, com sua juventude e energia, trouxeram leveza e novas perspectivas. Eles me ensinaram a usar o computador para me comunicar com amigos distantes, para assistir a vídeos como este que vocês estão vendo agora, e me fizeram sentir menos sozinha. A vida me tirou um amor, uma verdade construída ao longo de décadas, e me presenteou com a dura realidade da desilusão, mas também me deu uma lição de força e resiliência que eu nunca soube que possuía. Hoje, eu sou uma mulher mais velha, sim, com cicatrizes profundas na alma, mas também mais sábia. Eu aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona, e é só a partir dela que a gente pode realmente se curar e viver. Mensagem para vocês é esta: não importa a idade, não importa a dor, a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode buscar a verdade e a partir dela encontrar a paz. A vida continua e eu, Dona Clara, estou aqui firme, aprendendo a florescer novamente. Um dia de cada vez. Obrigada por me ouvirem.